Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, a nossa videoaula, as nossas videoaulas daqui pra frente serão em ritmo de festa junina, né? A gente sabe que dia 4 de julho é a nossa live de festa junina lá do Educarte, não sabe? Então a gente vai em ritmo de festa junina pra já ir, aquecendo pra nossa festa, tá? E hoje na nossa aula de história, a gente vai falar um pouquinho sobre a chegada dos portugueses até o Brasil, né? E de que maneira que foi, como aconteceu, o porquê que aconteceu. Eu sei que a gente já vem falando a respeito sobre esse assunto alguns vídeos, né? Mas é sempre muito bom a gente fixar a matéria e aprender coisas novas a respeito da chegada dos portugueses aqui. Então, aí na folhinha de vocês diz assim: no século XV, de 1401 a 1500, vários países da Europa lançaram as viagens marítimas para a descoberta de rotas que chegassem até as Índias, região do Oriente da qual se obtinha as chamadas especiarias, produtos muito procurados do qual obtinham as chamadas especiarias. Lembra que eu falei para vocês sobre as especiarias? As especiarias, né, a gente sabe que é a noz moscada, o cravo. Lembra que elas não só davam sabor aos alimentos, como também elas ajudavam os alimentos a não estragar, conservavam os alimentos porque eles não tinham geladeira naquela época, né? Então, essas navegações elas foram facilitadas pelo uso da bússola, que a gente também aprendeu sobre bússola em geografia, né? E pelas caravelas também, porque elas eram movidas pelo vento. E Portugal, um país da Europa, participava ativamente desse processo, né? A gente sabe que o nosso Brasil foi descoberto, não. O Portugal descobriu o Brasil já com os índios aqui, né? Então, por quê? Porque eles saíram de Portugal em busca dessas especiarias, né, lá no Oriente, para chegar até as Índias. E aí aquela rota, aquele mapa que eu dei para vocês viram naquele mapa qual foi a rota, de que maneira pelo oceano eles chegaram até aqui ao Brasil, tá? Sabemos também que naquela época, em 1500, o rei de Portugal era Dom Manuel, né? E foi ele que ordenou essa esquadra para sair de Portugal em busca das Índias, né? Para que comprassem mais especiarias. E esse ano foi em quê? Em 1500, tá? Então a gente fala aqui na nossa folhinha também que era essa caravela era composta por 10 naus, essa navegação, perdão, era composta por 10 naus e 3 caravelas, e partiu em 9 de março de 1500, sob o comando de Pedro Álvares Cabral. Lembra que fala, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Na verdade, o Pedro Álvares Cabral ele estava comandando essa navegação, né? A mando do rei de Portugal, Dom Manuel, tá? Então, a nossa folhinha nos faz aprender mais isso, algumas datas também muito importantes. E, assim, espero que vocês acrescentem mais isso, né, no estudo de vocês, na hora de vocês lembrarem para fazer a prova, na hora de vocês fazerem os exercícios, porque é muito importante a gente não só ter uma noção, às vezes história, fala, para que eu vou saber história? Para quê? É muito importante a gente entender como foi que os portugueses chegaram até o nosso Brasil, como foi a chegada deles, né? Como foram recebidos pelos índios, o porquê que eles chegaram aqui, qual foi a intenção, né? É muito importante que a gente estude sobre isso também, tá? Nós temos outras informações na folhinha de vocês, né? Que fala aqui também sobre... Na altura de Cabo Verde, as embarcações começaram a se afastar das costas africanas. Isso a gente viu lá no mapa. Lembra? No mapazinho que eu dei para vocês, né? E após 43 dias de viagem, os portugueses avistaram terra e se aproximaram dela no dia 22 de abril de 1500. Então, 22 de abril de 1500 foi a aproximação, né, dos portugueses, das embarcações
lá na altura de Cabo Verde, naquela época, e avistaram essa terra e foram se aproximando dessas terras, tá? A primeira coisa que os navegantes avistaram foi um monte, a qual deram o nome de Monte Pascoal, por ser época da Páscoa. Aí aqui diz também na nossa folhinha, os navegantes apontaram em um lugar que dominaram Porto Seguro, ao sul do estado da Bahia. Então, quando eles chegaram com as suas caravelas e avistaram essa terra, se aproximaram, né, eles aportaram com seus caravelas lá nesse lugar chamado Porto Seguro, que é até hoje, né, a Porto Seguro lá na Bahia. No dia 1º de maio foi erguida uma cruz de madeira na praia e nela foi colocada uma bandeira com o brasão da coroa portuguesa, ou seja, para que eles ali fixassem que aquelas terras ali estavam a comando de Portugal. Em seguida, o Frei Henrique Soares de Coimbra, que era o capelão da esquadra, rezou a primeira missa na nossa terra, na nova terra para eles, mas que já era nossa, né? Então, no dia 1º de maio foi erguida essa cruz e também feita a primeira missa aqui. No dia 2 de maio, após os portugueses terem tomado posse da terra, né, porque eles fixaram aquela bandeira dizendo que ali era um território português, né? Eles tomaram posse, a expedição portuguesa seguiu viagem para as Índias, ou seja, viram que ali não eram as Índias e daí seguiram a viagem até para chegar realmente às Índias. O escrivão da esquadra, Pedro Vaz de Caminha, escreveu uma carta ao rei de Portugal contando como era a nova terra e seus habitantes. Ele escreveu ao rei de Portugal, Dom Manuel, naquela época, porque ele não estava na esquadra, né? Quem comandava a esquadra era Pedro Álvares Cabral. E essa carta vocês já leram, enviei essa carta para vocês e tem no livro de vocês, tá? E ali ele descreve todo o caminho, tudo que foi acontecendo durante essa viagem e essa descoberta dessas novas terras, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estudem bastante e façam todos os exercícios, tá bom? Um beijo, turma, muita saudade de vocês, tá? Estudem bastante, se cuidem.